sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Deixa eu abrir aqui agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Traga mais. Eu não. O Espírito Santo, através da minha vida, pela misericórdia de Deus, traz uma mensagem hoje que o tema é a ousadia de Pedro para curar. Pedro, quem era Pedro? Um dos apóstolos de Jesus. Amém? Porém, muito conhecido por algumas ousadias deles. Algumas ousadias dele. Tanto controversa, se o que é referente ao comportamento de crente, como também ousadias que alguns homens na Bíblia não tiveram, mas ele teve. Mas, infelizmente, não só nessa época, como em toda a sociedade, e vai se propagando isso, nós não somos perfeitos, amém? Mas se nós chegarmos a 99%, os 99%, quase ninguém enxerga, mas se nós errarmos 1%, meu irmão, todo o Brasil enxerga. Então, o que nossos atos, a nossa atitude, tem que ser para glorificar ao. Mas tem momentos que, por nós sermos falhos, nós podemos falhar, amém? Mas que essa falha, nós venhamos se reconciliar com Deus e pedir perdão para que nós não venhamos cometer mais. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Um anjo. Tem um homem de branco dentro da congregação. Homem não, um anjo, né? Mas o anjo está de vermelho. Atos capítulo 3. O esboço diz assim, ó. A cura de um coxo. Quase ninguém abriu, repete aí. Prega comigo, me ajuda a pregar. A cura de um coxo, isso. A Bíblia diz que nós temos que nós temos que dar a Deus um culto racional. Que é isso? Corpo, alma e espírito. Você está aqui em corpo. O espírito para adorar a Deus. E a alma, que é os sentimentos, a alegria, você está aqui alegre, amém? Amém. E também com a alegria de se expressar na presença de Deus. Então, estamos aqui para participar todos juntos do culto ao Senhor. Então, eu venho falar de um homem que eu não, o Espírito Santo através da minha vida, né? Quando eu falar eu, não é eu, que o verdadeiro eu sou é Jesus, é o modo de se expressar, amém? Amém. Então, eu, pela misericórdia de Deus, venho falar de um homem que muitas pessoas falam de quando quem negou Jesus? Alguém sabe? Foi? Pedro. Quem não sabe, escutou, aprende. Quem negou Jesus 3 vezes? Foi? Pedro. Mas se nós formos ler a trajetória da Bíblia, segundo a Bíblia, se tinha, eu não sei, que eu não sou Deus, mas segundo os textos bíblicos, se nós pararmos para pensar, ele negou Jesus. Inclusive, algumas das pessoas reconheceram Pedro como sendo um deles. Que uma das pessoas que estavam lá na multidão disse, esse ali é um deles. Ou seja, reconheceu Pedro, que andava com Jesus. Amém? Pedro negou Jesus, mas segundo os textos bíblicos, até o caminho da crucificação, quem era que estava ali acompanhando Jesus? Quem? Pedro. Você não vê os outros. Amém? Ou seja, ele viu que o mestre ia ser crucificado, mas estava ao lado. Negou Jesus, mas estava ao lado. Amém? De Gênesis e Apocalipse, se tem, eu não sei, se tiver alguém me mostre em nome de Jesus, mas pelo meu conhecimento bíblico,
pela misericórdia de Deus. Outro homem, a não ser Pedro e Jesus, a não ser o Pedro, né? Não Jesus, Pedro. Se Jesus fez isso, eu não li ainda. Posso afirmar Pedro, que eu li. Pedro, a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. Mostra outro homem na Bíblia que a sombra curava. Mas infelizmente o que reflete mais é o que ele negou. Ou seja, nas nossas vidas nós podemos fazer aquilo que eu falei no começo, né, na introdução. Fazer até 99%, mas o que vai responder é o nosso ser. Por isso que nós, como servos de Deus e cristão, temos que errar quanto menos. Amém? Isso eu estou se expressando de uma forma para poder chegar nas atitudes de Pedro. Que o primeiro tópico diz assim, ó, o poder da oração. Muitas pessoas pensam que aquela oração que tem dentro de uma igreja, não estou falando só do Ministério de Cristinóis, mas de todas as igrejas, aquela oração de manhã, de 6 horas, de 7 horas, que vem um grupo, geralmente vem um grupo de senhoras, né? Quem faz mais esse tipo de oração é senhoras. Por que senhoras? Porque geralmente o marido está trabalhando e a senhora está em casa. Então ela tem mais a probabilidade de fazer um grupo de oração. Não que as outras pessoas não possam, o jovem, ou os maridos, mas só que cada um tem suas responsabilidades. Geralmente o jovem estuda e os maridos trabalham. Aí sobra para quem? Para as 100 horas. Então, muitas pessoas pensam que aquelas orações não surtem efeito. Tem pessoas que até criticam, a irmã fulana de tal é assim, e vai para a oração. O que tem? É para isso que serve a oração. É para receber o revestimento de poder, para receber a libertação, amém? Um culto, ele é feito de oração, de louvores, de adoração a Deus, amém? Para isso que servem as orações. Independente de as pessoas criticar ou não, o importante é a gente estar fazendo a obra de Deus. E o primeiro tópico que eu trago é o poder da oração. Atos capítulo 3, versículo 1. Vamos ler, depois eu comento. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora. Era de manhã, 9 horas da manhã. A hora nona. Eita, agora tem gente pensando assim, nós acorda às 6h30 para estar aqui nas orações das 7 horas. Vamos chegar às 9? Faça sacrifício ao Senhor, que vai valer a pena, amém? Eu sei que é difícil se acordar de manhã cedo, mas vale a pena. Porque a melhor hora de dormir é a hora que nós se acordamos, dá uma preguiça. Mas vamos lá. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. O 2. Era levado um homem coxo de nascença. Presta atenção bem o que acabou de falar no 2. Coxo de nascença, ou seja, ele nunca andou, amém? O qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. No final do versículo 2 diz: para pedir esmola aos que entravam. Ou seja, muitas pessoas já tinham entrado ao templo. Amém? Que já você vai ver a reação dessas pessoas lá no finalzinho do texto. Preste bem atenção, vamos ler o 3. Vendo ele a Pedro e João, o aleijado, quando ele viu a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, paramos no 3. Eles imploravam que lhe desse uma esmola. Irmão, tudo indica que ele já era uma pessoa madura, uma pessoa adulta, amém? E ele era aleijado desde a sua infância, desde a sua nascença, desde quando nasceu. Ou seja, quantos anos esse homem não passou na porta pedindo uma esmola? Muitas vezes nós pedimos algo a Deus e não sabemos pedir, porque o que nós pedimos não é o que nós estamos precisando. Ele precisava de uma esmola? Qual é melhor, uma esmola ou ter todos os membros do corpo são e sarados para trabalhar?
Qual é o melhor? Trabalhar ou esmola? Trabalhar, amém? Ou seja, ele pedia uma, mas o que ele precisava era de uma cura. Então tudo que nós oramos a Deus, nós podíamos até sintetizar o que nós estamos precisando, mas deixa no controle de Deus. Senhor, eu quero isso, quero aquilo, estou precisando disso, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Pronto, o resto deixa com Deus. Amém? Amém. Mas aí, quanto tempo esse homem não estava na porta, pedindo esmola? Quantas pessoas não deram esmola a ele, foram lá, entraram e saíram, e sempre as pessoas punham ele lá, já que ele não podia andar. Amém? Amém. Como o próprio texto diz. E, gente, pessoal, eu particularmente, como já trabalhei em vários locais, em Fortaleza, como motoqueiro rodando, o que eu mais via nos sinais é pessoas pedindo esmola. No Balão do Mundo Bim, lá no meio da Fortaleza, tem uma senhora que eu trabalhava numa empresa, já saí, entrei noutra, e toda vez que eu passo lá, essa senhora está lá pedindo esmola. Se não me falha a memória, a primeira vez que eu vi ela foi em 2008 para 2009. Já estamos em 2019, há 10 anos, e essa mulher está pedindo, porque não é o que ela precisa. Se realmente ela pedir a Deus o que ela precisa, Deus vai mudar a vida dela. Amém? Ou seja, irmão, o que tem a ver a vida dessa mulher, eu não citei nome, o que tem a ver a vida dessa mulher com a cura dele? Porque muitas vezes as pessoas usam daquela dificuldade para como é que eu posso frisar? Para dar uma de dodó e aquela de coitadinho, para as pessoas sempre olhar para ela com um olhar de pena. Olha como ele está, olha como ela está. Amém? Mas não foi isso que Pedro fez. Porque se Pedro fizesse como todos os outros fizeram antes, e logicamente se ele estava numa porta de um templo, muita gente entrava e saía. Amém? Se Pedro fizesse igual aos outros, ele não teria sido curado. Pedro não olhou para ele, não ficou com pena, pé, com esmola, o que é que você está precisando em casa? Né? Não, Pedro disse assim, olha para nós. Vamos ler aqui, vamos poder sintetizar. Vamos ler no 4. Diz assim o 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha aqui para mim em nome de Jesus. Ele disse, olha para nós, fita os olhos em nós. Amém? Agora vamos ler o 5. Eles o olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Ou seja, ele esperava ali alguma coisa, algum mantimento, alguma esmola, alguma moeda. Amém? O 6 diz assim, Pedro, porém, lhe disse. Olha o que Pedro disse. Lê o 4 aí comigo. O 4. Pedro, fitando os olhos, fitando juntamente com, disse, olha para nós, plural. Agora no 6, ele diz assim, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Não é o Nazareno ali não, é o Jesus, viu? Olha aqui para mim, ele disse, olha para nós, ele e João. Lá na frente ele disse, o que eu tenho, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu. Ou seja, Pedro se responsabilizou pela unção que ele tinha. Ele não poderia se responsabilizar pela unção do outro. Porque a unção cabe a cada um de nós buscar com Deus. Muitas pessoas põem a mão sobre alguém e a pessoa não é curada. Mas por que, irmão? Falta de oração, falta de congregar, falta de comunhão com Deus. Só isso. Amém? Pedro, ele foi um cara muito sábio aqui. Se você parar para analisar esse texto, estudar ele, analisar bem, versículo por versículo, sai uma coisa muito linda de Pedro. Que ele se responsabiliza pelo que ele sabe dele, não pelo dos outros. Mas quando tem alguém com ele, ele diz o quê? Olha para nós. Amém? Vamos no 7. Causo. Baixa aqui um pouquinho, está dando microfonia, por favor.
O 7. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. 8. Lê só o início. Aumenta mais um pouquinho. Amém. Amém. Tá bom. Obrigado. Lê só o início do 7 aí para mim, comigo. Eu vou contar de 1 até 3. Vocês lê até a mão direita, até onde tem uma vírgula. O versículo 7. Amém? 1, 2, 3. Tomando pela mão direita. Muito bem. O levantou. Olha aqui para mim. Em nome de Jesus. Não adianta eu subir aqui e pregar. Não adianta nós virmos aqui orar. Não adianta eu aqui dar uma de sábio, de inteligente na palavra, se eu só ler e pregar e não tiver uma atitude. Amém? Atitude de quê? De ajudar o próximo. Oração sem unção não é oração. Tem que ter oração e unção. Amém? E como que eu posso saber, irmão, se eu tenho unção? Busca a Deus. Ora ao Senhor. Amém? E depois mostra com as suas atitudes. Quem pode glorificar? Nos dias de hoje, você sabe que muitas vezes quando tem alguém enfermo ou espiritualmente debilitado, demoniado, né, como as pessoas frisam aí, é preciso alguém, um homem de Deus, ir lá orar. Amém? E será que tem hoje, nos dias de hoje, algum homem de Deus, eu conheço, algum homem de Deus que às vezes está num local bem longe, que não pode ir lá onde a pessoa está endemoniada, mas lá tem alguém que conhece. Um exemplo, aqui tem um pastor aqui, ele está lá em Fortaleza, estão precisando de oração, e as pessoas que estão ali não tem muita autoridade sobre isso. Vai lembrar de quem? De um? Qual é a maior autoridade que representa Deus na terra? É um? Então vai lembrar de um pastor. Vai ligar para ele, já que ele não pode estar presente se ele estiver longe. Amém? Se ele não pode estar lá, como é que ele vai orar? Hoje tem uma tecnologia, pelo telefone. Amém? Isso é a maior prova de que um homem de Deus, uma mulher de Deus, busca ao Senhor verdadeiramente. O cara está bem longe de fazer uma oração e as almas e as obras das trevas se dissiparem. Eu estou dizendo coisa que eu ouvi e estava presente. Amém? Como Pedro, nós vamos já ler aqui. Vamos ler o 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés, tornozelos, se firmaram. E tornozelos se firmaram. 8. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Quando é milagre, é dessa forma aqui, ó. O cara nunca andou. Uma criança quando nasce, geralmente quando ela está começando a criar força nas pernas, o que é que a mãe e o papai compram para ele? Um anda já. Aqui é o andar já de Jesus. E a criança começa a andar ali, anda e cai, precisa de um anda. Aqui é diferente. Jesus disse, levanta, Pedro disse, levanta e anda. O melhor andar já que o ser humano pode receber. Amém? Ser humano aleijado, né? Criança não, a criança tem que passar pelo processo, logicamente, né? Só que a Bíblia diz que imediatamente ele de um salto só se pôs em pé e saiu pulando e glorificando ao. E muitas vezes, vou já chegar na cura, muitas vezes, já cheguei, né? Como já fui curado, né? Mas eu vou já aprimorar mais alguma coisa. Muitas vezes nós, estou falando de nós, também estou no contexto, eu não sou perfeito, eu não sou santo. Nós temos perna, andamos, temos boca, falamos, temos olhos e olhamos, ouvido e ouvimos, mãos para pegar onde nós quiser, mas a mão nossa às vezes só é para pegar esse celular, para escutar o que não presta, para olhar a vida dos outros e para andar em locais que não agrada a Deus. Infelizmente, alguns seres humanos, não estou aqui
subjugando ninguém. Estou dizendo, infelizmente, algumas pessoas são assim. Amém? Depois leva ali uma lapada do Satanás do lado de baixo. Aí, Senhor, por que o Senhor deixou? Quais os frutos? Quem me entende? O maior exemplo que nós podemos vir para casa de... Meu irmão, cheguei do trabalho, estou muito cansado. A Bíblia diz que a palavra de Deus fortalece os... Irmão, o crente não é para ter artrite, osteoporose, esse bico de papagaio, esse diabo de cão aí não é para ter. E cansaço, irmão, eu sei que cansa. Mas não é um cansaço a ponto de que não dê para vir para um culto. Eu digo por experiência própria. Passava o dia trabalhando. Quando chegava à noite ia fazer o que não presta. Se estava quente, ia tomar uma para esfriar. Quando era do mundo. Para isso não tem cansaço. Às vezes o cara trabalha de segunda a sábado. Quando chega no domingo, hoje tem EBD, não vou não, estou tão cansado, passo a semana trabalhando, mas não para ir para o piquenique ou para a praia. Meu amigo sai pulando de alegria. Aí não vence na vida, não é curado, não tem vitória na vida espiritual, sentimental, financeira, familiar, e pergunta, Senhor, por quê? Porque está faltando, às vezes, um sacrifício. Amém? Hoje, meu pastor, agora que eu estou me lembrando, um sacrifício da igreja do século 21, sabe qual é? Vir para o culto com uma Bíblia. E quando vem, parece que tem vergonha, faz ela de Rexona. Rexona é aquela coisa, vou botar aqui, vou pegar a Bíblia não, né? Tem gente que quando traz a Bíblia, quando traz, faz assim, ó, Rexona, não te abandona, Senhor, não me abandone. Não tem a propaganda Rexona? Tem gente que é assim, mas não, é queixo, não quer que as pessoas vejam que ele está indo para a igreja. Com vergonha que às vezes quando sai da igreja faz coisas erradas. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Isso é para o nosso bem, amém? Amém. Vamos ler, vamos. 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha o 9, o que eu falei lá no começo, que o 9 diz assim, ó, viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Amém? Quem pode glorificar? Olha aqui para mim, em nome de Jesus. As pessoas, aquele que eu falei, se ele estava num culto, quantas pessoas não passou ali e deu uma esmola? Amém? Mas muitas vezes as pessoas que pedem uma esmola, ela não está precisando de uma esmola. A esmola é para se sustentar. Muitas vezes ela está precisando de uma palavra, como é que eu posso dizer? De um aconselhamento, de alguém que chega ali e dê uma palavra de incentivo, de ânimo. Amém? Ou seja, você viu que depois que ele foi curado, ele se levantou e as pessoas que estavam lá dentro se admiravam. Ou seja, quantos não tinham passado por ele e não deu atenção? Mas aí veio 2 homens de Deus que parou, deu atenção e não deu dinheiro. Porque o que ele precisava não era de dinheiro, ele precisava de crédito. Que crédito? De alguém que desse credibilidade àquela pessoa que estava sentada, que estava aleijada. Amém? Que pode glorificar? Primeiro tópico, o poder da oração. Que no caso, Pedro orou pela vida dele. Disse, em nome de Jesus, levanta e anda. Agora abra aí em Atos capítulo 5, vai mais na frente um pouquinho. Segundo tópico, o revestimento de poder. Você viu que no primeiro texto, Pedro lá, ele ia para a oração da hora nona. Se ele foi orar, logicamente ele recebeu ali a unção de Deus e o revestimento de poder, como diz o segundo tópico, o revestimento de poder. Atos capítulo 2, capítulo 5, versículo 12. Vou nem perguntar se todos abriram, né? Que é só passar uma folha ali pertinho.
Vamos lá. O esboço diz assim, ó: os apóstolos fazem muitos milagres. Vamos ler. O 12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. 13. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. O 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens como mulheres, agregados ao Senhor. Olha aqui para mim, irmão, bem rápido. No final do versículo 13, ele diz: porém o povo lhe tributava grande admiração. Não me responda. O que as pessoas admiram em você ou em mim? Não me responda. Eu digo você e Deus. O que as pessoas admiravam neles? Admiravam milagres que eles faziam. Amém? E qual milagre que nós estamos fazendo para com Deus? Vamos lá no 15. O apóstolo, o 15, a ponto de levarem os enfermos. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, eu vou falar porque antes que eu passe. Eu vou falar. No final do versículo 3 diz: o povo lhe tributava grande admiração. No 14 diz assim, ó: crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregado ao Senhor. Que comportamentos, que admiração nós estamos subtraindo das pessoas para ela vir buscar ao nosso Deus? Não me responda. Hoje o evangelho das portas abertas, não aqui, né? Logicamente não aqui, que os que a gente vê aí mundo afora, será que está atraindo pessoas para Jesus? Está ganhando almas? Porque o primordial de Jesus é ganhar almas. Irmão, o que tem a ver cura com alma? Nós vamos já ler. Muitas pessoas vêm para um culto só precisando de uma cura, mas através dessa cura ela vem, congrega, através dela traz o filho, traz o marido, traz o pai, a mãe, quando menos espera está toda a família, porque o alvo do evangelho é a salvação. E mediante a cura, libertação, unção, vem a salvação. Amém? Que pode glorificar. Glória a Deus. E no 14 diz que crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens como mulheres se agregavam ao Senhor. Que pode glorificar. Glória a Deus. Que testemunho eu estou dando para pessoas ir para Cristo? Que testemunho eu estou falando de mim. Que testemunho eu estou dando na rua para as pessoas olharem para mim e dizer assim, ó: eu quero servir ao Deus daquele irmão. Estou dizendo isso porque um dia eu vi um casal passando e eu era do mundo. Quando eu olhei, vi dois irmãos indo para a igreja. E um dia eu disse, eu não era nem crente, pastor, eu profetizei sobre a minha vida.